Boa noite a todos, graças e paz. Queremos cumprimentar todos os nossos amigos e irmãos que estão ligados conosco aí na nossa live. Nós estaremos iniciando mais uma palavra direcionada às famílias, direcionada aos familiares, e queremos contar com a sua participação. Você que está entrando conosco aí, né? Hoje nós tivemos um pequeno probleminha na oração. Amanhã nós teremos oração, já estamos resolvendo, tivemos um pequeno probleminha, mas já estamos resolvendo já, e amanhã nós teremos a nossa oração normalmente. Antes da oração, vamos mandar o link aí para os irmãos que estão participando conosco. Então, nós estaremos ministrando uma palavra direcionada à administração financeira no lar. Muitas são as... Paz do Senhor, irmã Valdira, seja bem-vinda. Todos os demais que estão aí entrando conosco aí, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre uma questão muito séria, inclusive uma questão que, quando ela se agrava, ela termina trazendo até separação dentro do casamento. E é uma questão relacionada à questão das finanças, né? Então, pedimos a você que venha estar ligado conosco para que nós possamos compartilhar com você a palavra de Deus. Irmã Sônia e Alexandre, de Rio de Janeiro, né? Deus abençoe a vida de vocês, sejam muito bem-vindos, a paz do Senhor. Então, nós estaremos aqui entrando no texto já, lendo o texto, e começaremos aqui a explanar sobre o nosso tema hoje, que o tema hoje é administração financeira dentro do lar. O que a Bíblia diz a respeito disso? O que a Bíblia nos fala acerca desse tema? E é isso que nós vamos falar aqui agora. Em Lucas, no capítulo 14, a partir do verso de número 25, Jesus nos dá uma palavra a respeito de planejamento, a respeito de administração. A administração, queridos, é feita com planejamento. E se você não fizer um planejamento, você certamente vai ter problemas sérios. A sua casa, a sua família, ela exige esse planejamento em tudo que você vai fazer. Tudo que você for fazer, você precisa realmente estabelecer um plano e estabelecer um planejamento em tudo que você for fazer. Para estudar, né, estudar sobre finanças, se informar sobre finanças. Um dos grandes erros que as famílias brasileiras cometem é exatamente esse. Nós não somos ensinados a lidar com finanças desde cedo. E nós deveríamos ter essa educação em casa e também termos essa educação, inclusive nas escolas. E nós não temos. Nós vamos aprender as duras penas depois, muito depois. Então vamos lá. Lucas capítulo 14, versículo 25 em diante, vem nos dizendo o seguinte: grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, disse: se alguém vem a mim e não aborrece a pai, mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí agora ele entra especificamente na área da administração. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, ou com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento e por esta palavra. Pai, nós louvamos o teu nome neste momento. Queremos te agradecer por cada uma das vidas que estão ligadas conosco, que estão aí, ó Pai, partilhando deste momento de reflexão na tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que o teu Espírito Santo possa direcionar a nossa palavra, possa direcionar tudo aquilo que nós estamos ministrando aqui nessa noite ao coração, aos nossos corações, que o teu Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações e às nossas vidas. Pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, em nome de Jesus.
Amém e amém. Queridos, o texto bíblico, ele vem nos retratando aqui uma questão onde Jesus vem falando sobre a questão de, especificamente do chamado. Ele começa tratando ali, né, sobre aqueles que queriam ser seu discípulo. E Jesus dá uma palavra nesse sentido, que haveria necessidade de haver uma abnegação, haveria necessidade de haver uma renúncia, haveria necessidade de que aqueles que querem segui-lo, né, muitas vezes teriam que renunciar à família, renunciar a pai, mãe, irmãos, renunciar a determinadas situações na sua vida. Por quê? À medida que você se posiciona com Deus, que você entrega a sua vida para o Senhor Jesus e você se posiciona com Deus, você vai ter pessoas que vão se opor a você naturalmente. E pessoas que às vezes não professam a mesma fé que você, não entendem Deus da mesma forma que você, essas pessoas fatalmente poderão não ter comunhão com você. Então, assim, é muito comum, às vezes, as pessoas, irmãos, amigos, pai, mãe, parentes, pessoas próximas, se afastarem da gente pelo simples fato da gente optar andar com Jesus, obedecer a Jesus, obedecer a sua palavra. Porque o seu mundo passa a ser outro, sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de lidar com os problemas, sua forma de administrar, sua forma de viver como um todo, ela sofre mudanças. Aqueles que verdadeiramente são os discípulos de Jesus. Então, ele fala então nos versículos 25, 26 e 27, e depois ele vem falando que ele vem falando o seguinte: qualquer que tomar a sua cruz não vier após mim não é digno de mim. É um texto muito claro, né, autoexplicativo, que tomar a sua própria cruz. Ou seja, além de você aceitar a chamada, o desafio de andar com Deus, de andar com Jesus, você precisa carregar a sua própria cruz. O que é isso? Cada um de nós vamos ter os nossos sacrifícios pessoais. Muita coisa você vai ter que sacrificar na sua vida para você poder andar com Jesus, obedecê-lo e fazer a sua vontade. E você vai aborrecer muita gente nessa história aí. Mas o que nós queremos falar aqui, bem diretamente dentro desse texto, é pegar a parte que vem falando aqui sobre a construção. Qualquer que tomar, a partir do verso 28, vem falando sobre a construção, construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular. Então, assim, hoje, na atual conjuntura, nossa pastora Paula está chegando aqui para participar. Boa noite. Né? Administradora, tem formação na área, né? Também já foi empresária e é mãe, né? Dona de casa, né? Pastora, a gente administra aí a igreja, administra a nossa casa, administra empresa, administra uma série de coisas. Então a gente já tem uma certa experiência com isso aí. Agora, veja bem, nós precisamos entender que nós estamos passando por um momento atípico no mundo inteiro. Momento muito complicado no mundo inteiro, que é um momento que houve muito desemprego, muita gente desempregada. E essa palavra, talvez ela vá de encontro à sua família, ou alguém que você conhece, ou um irmão da sua igreja, ou uma pessoa que você pode dar essa informação para ela. Então nós vamos passar aqui, trabalhar alguns pontos aqui dentro dessa questão de calcular, né? Calcular aquilo que você vai fazer. Tudo que você vai fazer, Jesus está falando que você tem que ter um cálculo. E o casamento não é uma instituição barata, né? O casamento, ele é uma instituição que tem um preço. Eu costumo dizer que o casamento é caro. Ter uma esposa, ter filhos, quantos filhos vão ter, né? Quantos filhos você vai ter, onde é que vocês vão morar, né? Quanto vocês, qual o tempo que vocês vão continuar estudando, o que vocês vão investir. Então, tudo isso precisa ser calculado, né, pastora? Entre o casal e, acima de tudo, o primeiro ponto que nós vamos ver aqui é o momento que nós estamos vivendo, o momento que muita gente está ficando desempregada. E muitos empresários que estão me ouvindo, estão aqui ligados conosco, também estão tendo que fechar suas portas. E nessa hora, o casal precisa se unir. Aliás, o casal precisa se unir desde o momento que ele namora e resolve... Se torna um casal, Se né? torna uma família, né? Se torna um casal. A partir desse momento, vocês vão ter que planejar.
tudo que vocês forem fazer, se não planejar. Quando você é solteiro, você faz muita coisa do jeito que você quer, né? Eu e a pastora Paula não tivemos muito essa prerrogativa, né? Não tivemos essa facilidade de ganhar o nosso dinheiro quando a gente era jovem, mais jovem, né? E a gente ganhava o nosso dinheiro e gastar com a gente mesmo, né, pastora Paula? A gente já sustentava a família, já ajudava a mãe, já ajudava irmãos, já ajudava a casa com aquilo que nós ganhávamos, com os nossos provimentos, né? Desde muito cedo. Mas, e por isso nós aprendemos a administrar muito cedo também, né? Precisamos aprender muito mais, mas nós já aprendemos bastante, já podemos passar aí para vocês. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é calcular. Então, vamos ver. Se você vai casar, você tem um emprego, sua esposa tem um emprego, sua namorada tem um emprego, sua noiva, né? Seu noivo, sua noiva já tem um emprego. Esse salário que vocês ganham é suficiente para manter o tipo de vida, o padrão de vida que vocês querem levar? Então, assim, qual é o padrão de vida que vocês querem levar? E aí vai entrar as questões, né? Você tem um veículo, já tem filhos, às vezes tem gente que já está casando e o outro lado já tem filho ou filha. Esse filho gera despesa para esse casal. Então, assim, antes de falar assim, vamos casar, né, pastor? Vamos juntar, né, as nossas vidas, vamos deixar de ser um só para ser dois em um. Vocês precisam pensar diretamente sobre essa questão de cálculos, finanças, gastos, manter uma casa, manter uma família, né, é muito caro, né? As pessoas só se preocupam com o momento do sentimento, da alegria, da emoção, Isso. né, com a festa, com o estar juntos. Exato. Mas elas não se preocupam com a finança. Aí depois que se casam, aí que vão perceber como é caro, como dá trabalho, né? Como tem um monte de coisas que depende Envolve. da finança. E vão descobrir também que eles dois não têm educação financeira. Isso. E às vezes um é mais mal educado do que o outro financeiramente falando, ou seja, um gasta mais do que o outro, ou tem ainda a mente de solteiro, né? E vai estar casado, mas vai ter o problema no dia a dia, porque financeiramente vai receber e vai querer pensar ainda que a finança é só sua, ou que é o seu dinheiro, ou que é o meu dinheiro, né? E que as pessoas vão querer estar fazendo ali o que elas querem individualmente, porém, hoje já numa situação de casado. E aí vai ficar bem mais complicado. Pois é, então a primeira coisa que tem que se fazer aqui é calcular antes de entrar. Depois você está dentro do casamento, aí você vai o quê? Você vai começar a fazer cálculo de tudo que vocês vão fazer, né? Antes de fazer, sabe por quê, gente? Porque quando dá errado aqui, a primeira coisa que a gente procura é um culpado. Na hora que a empresa está quebrando, né? A gente começa a procurar culpado. Quem é que está gastando mais? Quem é que está comprando coisa supérflua? Quem é que está gastando isso, gastando aquilo? Porque a gente procura logo um culpado. Então, sempre na família, e se isso tem sido objeto de muitas separações, viu? Objeto de muitas brigas dentro de casa e, por que não dizer, de muitas separações do casal, porque quando o dinheiro está sobrando, quando está tendo dinheiro, quando está tudo bem, beleza. Mas quando o dinheiro começa a faltar, ou quando um dos cônjuges, né, que hoje, devido à nossa modernidade, nosso século XXI, todos os dois precisam trabalhar. É muito difícil hoje, só o marido. Nós tínhamos uma sociedade, há uns 40 anos atrás, em que o marido saía para trabalhar e ele conseguia sustentar a casa com os filhos, né? Ali dentro dos moldes módicos. Aquele mesmo padrão de vida que antes precisava de um só conseguia sustentar, hoje sai os dois para trabalhar e às vezes os filhos e às vezes ainda não conseguem alcançar uma condição básica, mínima de sobrevivência. Você precisa pensar, eu vou casar, vou ter aluguel, eu vou casar, vou ter energia, vou ter água, vou ter luz. Então, tudo isso precisa ser colocado no papel, né? Tudo isso você precisa pensar. Boa noite a todos os irmãos, né? Eu vim para cá e ainda não tinha cumprimentado. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook e todos vocês que estão nos acompanhando pelo Instagram também, a toda a nossa igreja. E um beijão, Cauã,
né? Você que está participando conosco essa noite. Amém. Um beijo da tia Beijo, Paula. Paula. Deus abençoe você, Deus seu esteja pai, abençoando Darlan, você, sua casa, a mamãe, sua né? mãe e A sua irmãzinha. Alana. Deus esteja Alana. abençoando a todos vocês. Cauã, Alana, Larsen e Darlan. Um Ok. beijo, né? De toda a nossa igreja. Então, assim, tratando-se de finanças, irmãos, é muito interessante o assunto, porque, como o pastor Carlos já falou, no nosso costume, né, brasileiro, o brasileiro ele não tem necessariamente o costume de economizar, ele não tem o costume de poupar. Poucas pessoas poupam, né? Fazem ali uma poupança de fato e economizam um valor em dinheiro. Eu estava conversando com o pastor Carlos e nós estávamos vendo que quando o brasileiro ele faz um valor de mensalidade, ele consegue pagar, né? Ele se esforça, ele se empenha, ele tira aquele valor mensal e ele paga, ele quita suas contas. Agora, se você falar bem assim, se não for uma conta, uma obrigação, o brasileiro ele tem dificuldade, né? Se ele ganha um salário mínimo e ele paga as suas despesas, suas contas ali com 70% do seu soldo, ele não consegue guardar os outros 30%. Esses 30% ali que seria uma sobra, que daria para ele fazer uma poupança desse valor, o brasileiro não consegue. Geralmente é comum ele gastar muito mais do que ele ganha, né? Então, se ele ganha ali 2, 3 salários mínimos, se ele ganha isso por mês, ele gasta 10 salários mínimos por mês no cartão de crédito, né? Nos créditos que as lojas e bancos emprestam. Então, assim, a gente vê que financeiramente a sociedade, nossa sociedade brasileira tem muita dificuldade com isso. E a família sofre, né? Porque a família vai estar sempre passando por uma situação de estar com a conta no vermelho, vai estar sempre passando por muita dificuldade financeira e une a renda do marido com a renda da esposa. Às vezes os filhos crescem, une renda dos filhos que ainda estão dentro de casa com esses pais, e a gente observa que ainda assim essas famílias têm dificuldade de comprar a casa própria, de pagar os seus móveis, né? E de ter uma vida financeiramente mais adequada. Equilibrada. Então, assim, a questão, o Isso. primeiro ponto que nós estamos falando é sobre calcular. Né? Jesus falou que antes de você fazer qualquer coisa, você precisa o quê? Calcular. O casamento você precisa calcular. Casamento, quando você está casado, precisa calcular. O casamento tem várias fases. De repente, o marido está empregado, amanhã ele pode estar desempregado. Às vezes a esposa está trabalhando, está ajudando financeiramente. Amanhã ela pode não estar tendo essa condição de ajudar financeiramente. Pode ser que ela perda o emprego em algum momento e aí não vai ter condições de ajudar financeiramente, vai ter que arrumar um outro recurso. E o que nós comumente fazemos? Nós, quando nós sabemos que vamos ter um aumento no nosso salário, que vamos ter uma sobra, automaticamente o que a gente faz? A gente já gasta antecipadamente. Eu tenho vários amigos meus que falaram... Não, e é o que acontece com o 13º. É o que acontece com as férias, né? Que é uma remuneração antecipada, e o 13º é um valor que vem a mais. Então, chega esse dinheiro a mais, as pessoas elas já gastam. E os bancos já te estimulam a isso. O banco não é amigo de ninguém, não. O banco é amigo deles, entendeu? Eles não fazem nada para perder. Quando você começar a estudar um pouquinho sobre finanças, o mínimo, tem que saber o básico, o mínimo mesmo de finanças, né? Você vai entender que o banco, cartão de crédito, cheque especial, eles não são bonzinhos com ninguém, eles não estão dando dinheiro para você. Tudo que eles estão fazendo ali é te emprestando dinheiro com garantia. Quando eles têm garantia que você vai pagar, eles te emprestam. Então, assim, muitas famílias afundaram no cheque especial, muitas famílias afundaram em cartão de crédito, empréstimo, porque vai entrando naquela rotatividade de compra, né? O cartão de crédito ele te dá aquela falsa sensação de que você está tendo aquele poder de compra, e aí eles vão te munindo com mais crédito e vão te dando corda, até que chega uma hora que você entende que você não consegue pagar. E sem entender que os juros são extremamente absurdos. Os juros são exorbitantes. Você não ganha isso. Então, assim, é bom parar, pensar. O casal precisa o quê? Conversar. Porque os dois são os administradores dessa família. Então, assim, vocês têm qual recurso que vocês têm? O que vocês dispõem? Qual é a receita que o casal tem? Quanto é que vocês ganham? Tem casal que um não sabe quanto é que o outro ganha. Ei, acabou isso. No momento que vocês casaram, automaticamente configura que as finanças de vocês, elas estão unificadas, né? A gente sabe que tem sistema de casamento, né? Que o casamento
é diferenciado. A gente sabe que tem sistema de casamento, né, pastora, que as pessoas já casam já com um contrato, já casam com separação Isso. de bens. Mas a grande maioria dos mortais, eles casam, eles casam com comunhão universal, comunhão Parcial de parcial de bens. bens, Que ou é o comunhão regime mais é o comum, regime né? mais comum, universal de bens. Então, assim, veja bem, é aí onde é que estão os problemas. Vocês precisam sentar, vocês precisam parar, vocês precisam calcular. Quanto é que vocês ganham? Quanto é que vocês gastam? Quais são as contas fixas de vocês? Né? Quais são os planejamentos que vocês têm? Vocês vão viajar? Quais são as prioridades? Porque aí você não é mais só, você mulher não é mais só, você marido não é mais Isso. só, né? E aí tem a outra situação do desemprego, que nós estamos tendo aí um problema seríssimo nesse problema de pandemia, muita gente desempregada, muita gente perdeu o emprego, né? E é hora do quê? Da mulher ajudar o marido, do marido ajudar a mulher, porque vocês dois são sócios e vocês estão trabalhando em prol da família de vocês. O maior investimento que alguém pode ter na face da terra é chamada família. Porque assim, você pode ganhar muito dinheiro, você pode ser muito próspero, você pode ter fama, você pode ter muita coisa. E ao final da sua vida, você olhar para o seu lado e você não tem ninguém ao seu lado que você investiu. Então, Tá sozinho, você está só, você não tem esposa, você não tem filhos. Tem muita gente rica, muita gente próspera, muita gente financeiramente famosa, mas infeliz no casamento, porque não investiu nisso. Isso. Investiu na carreira, investiu no estudo, isso é bom, isso é necessário, mas quando você casa, você precisa fazer esse planejamento junto. Pois é. Eu me recordo que uma vez, qual que é o desejo de toda esposa, né? Depois que casa, tem uma casa, né? Quem casa quer casa, já ouvi muito essa palavra, Essa né? expressão, Essa expressão. E aí quando nós casamos, passado um tempo, né, a gente trabalhando, batalhando, eu de um lado, ela de outro, a gente correndo atrás, e nós chegamos a um ponto que a gente poderia adquirir um imóvel, um financiamento de um imóvel. E aí nós começamos a olhar o imóvel, a olhar, a verificar onde a gente poderia comprar e tal, tal, tal. Beleza. Aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre finanças, a Paula também, ela já tem formação na área, e aí nós começamos, né, meu bem? Eu falei, aí eu chamei ela para conversar, mas eu já tinha todo um planejamento em mente, né? Aí eu fiz uma proposta para ela e ela aceitou. Marido, você já sabe, a sua esposa precisa estar com você no negócio. Essa é uma dica, irmão. Dica de um camarada que tem 25 anos de casado. E tá dando certo, Dica graças a pros Deus. solteiros que Dica querem pro se solteiro que casar quer e se dica casar. pros casados, né? Antes de você fazer qualquer negócio, chame sua esposa para conversar e coloque ela no negócio. Ela precisa estar junto com você nessa decisão. Porque se der errado, foi vocês dois que erraram. Não foi só um. Foram os dois que erraram. Então é aí aonde eu digo que o casal precisa andar, conversar, precisa ter comunhão, até no que vai comprar, até nas compras do mercado, né? Precisa saber se a finança de vocês alcança aquilo ali. Tem época que dá para fazer uma extravagância, né? Que tem uma grana a mais, que entrou um dinheiro extra, uma gratificação, um dinheiro que entrou de outra fonte, né? Dentro do casamento. E aí, né, dá para fazer uma brincadeirinha, dá para ir jantar fora, dá para ir comprar fazer um almoço diferente, um jantar diferente, um almoço em família, né, convidar a parentela para estar com vocês. Então, às vezes dá para fazer isso, mas às vezes não dá. Então, assim, nosso primeiro ponto aqui é a questão de você administrar a questão dos cálculos. Administre bem os seus cálculos e vocês vão ter, passem a viver com aquilo que vocês ganham e de preferência que vocês vivam com uma margem de sobra de pelo menos 20% do que vocês ganham e procurem estar economizando esse dinheiro. De preferência, fazendo um fundo de reserva. O ideal é que vocês depositem esse dinheiro, tenham esse dinheiro numa poupança, né, meu bem? E ali, na hora que precisar, ao invés de pegar dinheiro no banco, vocês têm um fundo de reserva. Porque o mesmo dinheiro que vocês pagam a prestação, vocês podem planejar para comprar algo. Planejar para comprar um carro, economizar para comprar uma casa, economizar para fazer um curso, para fazer uma faculdade, para fazer uma pós-graduação, um mestrado. Tudo isso precisa ser o quê? Conversado. Se não fizer como é que fala? Planejamento. Esse planejamento, cálculo. essa adequação, vai ficar complicado, né? Não vai dar nunca para poder sobrar. Não vai sobrar nunca. E assim, às vezes não é nem sobrar, é poder simplesmente você fazer a conta e conseguir realmente pagar, né? Quitar aqueles valores que você assumiu
sem ter uma consequência maior, sem ter um agravo, né, um aperto, vamos colocar assim. E o alerta nosso é, se as suas contas estão no vermelho, no roxo ou no preto, não sei como é que está a sua É, situação, minha recomendação é, pare agora, pare de gastar, pare de comprar, feche as contas, pare de fazer contas e comece isso. a pagar o que você deve. Senão, você nunca vai conseguir. A crise, ela vai tender só a se agravar. E vai chegar um ponto que você vai ter que vender bens, se você tem. Se É, você não tem, você vai ter que chegar numa situação de extrema dificuldade, né? Eu acho que ninguém precisa ficar desempregado, sim, nem na sim. situação dessa, para que você possa aprender a economizar. Porque se você tivesse desempregado, um dos dois ou os dois, como é que entraria dinheiro e finanças dentro de casa para vocês poderem, uma analogia, para vocês poderem gastar, né? Então, Isso. à medida que vai entrando mais, as pessoas já programam mais gastos. Então, É. a hora é de vocês planejarem, todo o casal, toda a família. Nós estamos vivendo um momento de crise no mundo, crise financeira no mundo. Então, uma crise de desemprego. Talvez muita gente que eu estou falando aqui está desempregada. Marido desempregado, homens desempregados, mulheres desempregadas. Então, se você está desempregado, aí entra aquela questão. Tem marido, né? Que às vezes o cônjuge não trabalha, o marido não trabalha. Outra coisa interessante que nós fazemos aqui e funciona é eleger um administrador. Né? De tempo em tempo, é bom que a Paula administra bem e eu administro bem. Porque nós administramos juntos. Aí fica mais fácil. Entendeu? Nós administramos juntos. Mas normalmente tem períodos que eu fiquei responsável por pagar a conta, por receber, por pegar o dinheiro, entendeu? Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer, que, por exemplo, tem maridos, a título de exemplo, que eles não estão trabalhando ou não estão ou eles recebem a renda maior e eles controlam o salário do outro, né, o salário da esposa, por exemplo, a título de exemplo, pode ser o contrário, e ele começa a gastar com coisas supérfluas. Né? De repente, não consulta a mulher, aí ele chega dentro de casa, tem um videogame, tem uma televisão nova, trocou as É, peças do carro, e às os vezes era uma coisa que poderia móveis, esperar, os móveis. móveis, objetos de casa, né? Esses produtos, eles todos precisam ser conversados para poder serem adquiridos. É, são motivos assim que a gente observa ao longo da nossa caminhada como pastores, que as famílias, né, marido, mulher, discutem muito por coisas Brigam pequenas e muito. bobas. Né? Um dos exemplos esse é quem está administrando ali, pagando as contas, começa a administrar errado, começa a administrar mal, né? Até para pagar a conta a pessoa tem dificuldade, mas não pede ajuda. Aí o outro cônjuge também não facilita porque vê que o cônjuge está com dificuldade, seja o marido ou a esposa, e também não ajuda, não oferece uma ajuda. Então, assim, fica complicado. Como o Carlos está dando o nosso exemplo. Né? Hoje, eu estou fazendo essa parte da administração. Então, nós concentramos a nossa renda, vem para mim e eu vou fazer o pagamento de tudo. Só que eu faço o pagamento das contas e presto conta, né? Então, tudo que eu faço, eu não sou uma mera office boy, né? Eu simplesmente não pego o dinheiro, não sou apenas a secretária que pega o dinheiro, vou lá e pago. Porque fazer pagamento de conta qualquer um faz, Né? né? Isso E daí às vezes no planejamento, né, você tem que sim, deixar uma conta para o mês que vem. sim. Às vezes quando você faz o Se no seu balanço, orçamento, se no orçamento do mês, se você não teve o dinheiro suficiente, né? Porque há famílias que não vivem essa realidade, né? a grande A maioria. grande maioria, não, a grande maioria dos mortais vivem a realidade que tem mês que você vai ter que deixar uma conta sem pagar, ela vai atrasar uns dias e depois você vai pagar, né? É, Agora, isso é uma grande maioria dos mortais do da Terra, né? Pelo menos do planeta Terra. Agora, existem pessoas que não vivem essa realidade, que o valor que elas recebem de salário é o suficiente para pagar o que elas gastam. Ok, a gente pode é o olhar e ideal. pensar assim, poxa, essa pessoa é uma pessoa organizada. Talvez seja, ou talvez não. Talvez ela ainda não gastou o salário que ela ganha, né? Talvez ela ganhe um bom salário e ela ainda não conseguiu fazer gasto suficiente. Ou simplesmente seja a pessoa, a família, né, o casal, que é organizado, que se planeja, que já faz essa administração. Ou seja, não podemos gastar mais do que ganhamos,
porque senão vamos viver sempre na dificuldade financeira. E o ideal, né, é que o valor que você ganhe, você não gaste tudo, né? O ideal é que você supra as necessidades e que você faça ainda uma reserva. Esse é o ideal. Tá, mas hoje não é a sua realidade. Vamos fazer, né, uma analogia, né? Vamos fazer de conta que hoje o valor que se ganha de salário, eu e você, é inferior às contas que temos, né? Vamos dar o exemplo da pandemia, né? Vamos pegar a pandemia, que hoje para tudo ela é usada, vamos colocar ela no meio da finança. Então, assim, de repente, um dos cônjuges ou desempregou, ou por conta dos tipos de serviço que tem, precisou fechar o estabelecimento, precisou, recebia uma renda e precisou ficar recebendo o valor que o governo dá, né, que é um salário Ou mínimo, não é nem isso? isso, né? Ou às vezes ficou sem renda totalmente. Ok, claro que se a família recebia um valor de renda, de finança, e agora essa renda caiu pela metade, ou ela caiu para Tem que mais da metade, recalcular. é lógico que contas que foram feitas irão atrasar até que possa ser estabelecida de novo novas contas, nova regra, um novo reajuste, né? E que possa se receber alguma finança por parte desse cônjuge que de repente, por momento, né, seja a pandemia, como Isso. a gente está dando aqui como exemplo, ficou sem renda, né? Nós temos muitas pessoas que conversam conosco e trazem essa realidade. Ah, pastora, um exemplo, era o Carlos e a Paula que recebia salário dentro de casa, né, que somava para a família. Agora, de repente, é só o Carlos que tem salário. Então, essa família vivia com um valor de renda. Essa Isso. renda agora caiu pela metade ou mais que a metade. Então, poxa, vai ter um aperto? Vai ter uma dificuldade? Sim, por algum período vai ter uma dificuldade para que se haja uma readequação. Mas vai ser necessário fazer todo esse processo, né, de se readequar aos valores que estão sendo ganhos e que precisarão ser pagos, contas que talvez estarão se atrasando, né, que é o exemplo inicial que eu estava falando, as contas que estarão se atrasando e vão ser pagas, claro, porém é um momento necessário, é uma situação que chega, que pega você de repente, né, e você não esperava. Ou simplesmente pessoas que perderam seus empregos, né? Independente da pandemia, você tinha uma renda e passa a não ter mais essa renda. São Isso. situações que ocorrem também. Então nós estamos falando aqui, falando no primeiro ponto, nós estamos sobre calcular, né, os gastos, como calcular os gastos da família, calcular os Sim, gastos desde o início, calcular tudo que vocês têm. Segundo ponto, nós estamos falando aqui sobre a administração de gastos dentro de casa, dentro da família. Tem que se administrar isso, tem que se pensar isso. Ainda mais no momento de reconfiguração. Vocês estão, como a pastora citou aqui, às vezes um perdeu o emprego, tinha uma renda extra, perdeu essa renda. E mais, tem que se pensar até mesmo em situações, por exemplo, que você tem um veículo, de repente está com contas muito atrasadas, você tem um bem, você tem um terreno, alguma coisa, que você possa dispor disso para que você possa colocar suas contas equilibradas e não deixar que essa coisa venha a avançar e perder o é, controle. Outra, a família precisa mesmo em tempos difíceis encontrar, eu tinha muita dificuldade com isso, mas encontrar um percentual da sua renda para deixar para a família, para o lazer da família, para uma atividade entre família, pelo menos mensalmente, né? Fazer alguma coisa diferente, uma coisa que seja para vocês. Por exemplo, marido, você gosta da sua esposa muito bonita, né? E nós sabemos que elas gastam com unha, elas gastam com cabelo, elas gastam com roupa, elas gastam com uma série de... Elas gastam muito mais que a gente nesse sentido, né? Porque elas realmente, as mulheres têm essa questão da aparência, a questão da vaidade, que é muito maior do que a nossa. a Não nossa necessidade é é uma maior, né? necessidade. Não que os homens também não o tenham, e tem mesmo. E aí entra também a questão das esposas também terem esse mesmo posicionamento, E de comprar, cuidado, de cuidar, de comprar uma camisa pro camarada, de comprar uma calça, ou permitir que ele mesmo vá à loja e compre e gaste, né, esse período. Agora, tudo tem que ser o quê? Combinado. Definir com o administrador. Gente, você trabalha numa empresa e você trabalha em qualquer função lá. Se você
trabalha em uma função que você precisa de material, ou você precisa fazer gasto, você não chega lá simplesmente, mete a mão no caixa, pega o dinheiro, Isso, gasta e vai isso. embora, entendeu? E não presta conta. Não funciona assim. Você tem que falar com o seu gerente, tem que falar com o dono da loja, você tem que mostrar por que que você vai ter É, que gastar aquilo, você para que tem que você... organizar, né? Isso. Essa parte aí para poder a finança andar ali em conjunto, né? A É. família conseguir adequar. Terceiro ponto aqui que nós vamos falar é elencar prioridades. Uma época Isso. como essa, gente, é uma época de prioridades. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo um período, e nós temos que elencar aquilo que é prioridade. O que que é prioridade? Se você, olha só, quando você vai no mercado, você precisa elencar o que que é prioridade. Por exemplo, você chega lá com uma quantia X de dinheiro. O que que é prioridade? O que que você não pode viver para passar o mês? Né? O que que você precisa para passar o mês? Você paga aluguel, você paga prestação, você tem prestação de carro, você tem Isso. escola de criança, o que que você tem de prioridade? Dá para tirar as crianças do particular, colocar no público? Então, se são coisas que vocês precisam sentar, o casal, e planejar, gente. Precisa brigar, precisa discutir, precisa conversar, colocar no papel. Matemática não mente. Matemática não mente. As pessoas têm medo de anotar porque as pessoas têm medo de ver o quanto que elas gastam. É ver a realidade Ver a do que se realidade que gasta. você gasta. Então, assim, comece a anotar todo dia que você gasta. Com um pãozinho, vai ali, compra, gasta 50 centavos, vai na mercearia, vai no mercado, gasta um pouquinho de dinheiro, vai não sei aonde, coloca 10 reais, 30 reais, 40 reais de gasolina, aí vai indo, vai aqui, vai ali, comprou uma besteira. Então, quando você coloca isso no papel. Quando você colocar isso no papel, você vai se assustar com tanto de dinheiro picado, você vai evadindo, principalmente quando você tem cartão. Cartão é uma maravilha para você perder o controle. É uma maravilha, que tudo você passa o cartão, passa o cartão. Enquanto tem crédito, você vai comprando. Ai, que bonito, ai, que legal, ai, que gostoso, ai, eu preciso disso. Isso é necessário para mim. Eu não vivo sem isso. Né? Aí você enche o carrinho de coisas. Quando chega em casa, se você for olhar, não precisa chegar em casa, não. Você pode fazer isso antes de passar no caixa. Você vai ver que tem um monte de coisas supérfluas. Você que tem criança, por exemplo, tem coisas que são necessárias para criança, não é supérfluo. Né? Biscoito, um iogurte, uma coisa ou outra, tem que ter. Claro que você não vai deixar a criança comer tudo num dia, né? Vai controlar isso aí para essa coisa durar aí o máximo possível. Né? Porque tem pais também que não controlam seus filhos, deixam eles de qualquer maneira e aí a coisa fica uma coisa descontrolada. Então, o terceiro ponto aqui que nós vamos falar já para finalizar a nossa fala, é exatamente esse, que no momento de crise que nós estamos vivendo, nós precisamos o quê? Elencar prioridades, né? Quais são as prioridades que nós temos, né, pastora? Você que entende bem disso, a gente entende bem disso, né? Falar de prioridade é tão complicado, né? Porque assim, a pessoa realmente. O exemplo que você deu, você vai no mercado. Se você tem um valor X de dinheiro e você precisa comprar realmente o que é necessário, pare e pensa, o que é necessário? Né? O que é realmente necessário de uma compra para você, Para a para a família, né? família, né? E assim, se nós observarmos, em um supermercado você tem uma variedade de produtos que são obsoletos, que não são necessários, né? Tem uma variedade de produtos que, é claro, você compra, você pode comprar, não há problema nenhum, mas no momento em que a finança reduziu, no momento em que houve desemprego de um dos cônjuges, no momento em que a situação ficou mais apertada financeiramente, tem pessoas que têm essa dificuldade de se readequar, de olhar realmente Cortar e gastos. cortar o que eu posso realmente tirar da minha compra, né, da minha cesta, vamos colocar assim. Ah, mas eu também preciso disso. Ok, precisar é necessário. Precisar, nós se deixar, nós precisamos de tudo, principalmente a mulher, né? A mulher, ela tem um cabelo com um tipo de cabelo, mas ela quer todos os tipos de creme, todos os tipos de óleos, todos os tipos de ampolas de tratamento. Então, assim, é igual sapato e bolsa para a mulher. Aí a mulher parece uma centopeia. Se deixasse ela colocar todos os calçados, Por aí. ela teria, sabe Deus, quantos pares de pés, né? Para ela poder calçar todos os calçados que ela gostaria de comprar. Então, o que realmente é necessário, Prioridade. né? Prioridade. A gente precisa parar, saber entender, refletir e não usar, às vezes,
como nós conhecemos e já vimos pessoas, né, que, mas eu vou comprar isso porque eu não vou ficar mais pobre mesmo? Ok, mas se você continuar assim, é como nós falamos. Mas o dinheiro não sobrou. Tá, o dinheiro não sobrou. Mas anota igual o pastor Carlos falou. Anota tudo que você gasta, faz uma planilha. Começa a verificar o que que você realmente está gastando. Aí você foi ali no mercado, você foi no açougue, você foi na frutaria, você foi na padaria, você fez um lanche, você passou em 50 semáforos e você deu uma moeda, você deu R$ 2, R$ 1, você, assim, observa Deu uma oferta para alguém, a- de comprou todas algo de as alguém, formas, né? isso. Isso aqui não, isso aqui é só para mim, isso aqui é besteira, e você vai deixando aquilo ali vazar no Isso. orçamento. E de repente isso é que está fazendo falta no seu orçamento. De repente está dizendo, estou precisando fazer um tratamento dentário, estou precisando fazer um tratamento médico, pagar uma consulta É, particular, uma coisa realmente necessária. necessária. E aí, quando você olha no que você está gastando, você vai ver que se você tivesse economizado e deixado de gastar, fazer determinados gastos, de 10, de 5, de 2, de um, tinha dado para você planejar uma quantia mensal, depositar essa quantia, guardar e futuramente poder fazer algo que realmente é de extrema necessidade. E quando a Então, gente fala de matemática, que é finança, tem um outro jargão popular que diz assim, que de grão em grão a galinha enche o papo, correto? É literalmente assim, é como se você estivesse fazendo um cofrinho, né? Cada moeda, cada R$ 1, cada centavo, no final de um mês você gasta um dinheirão que você não tem noção. e Fora as outras coisas que se gasta com muita facilidade. Então, observando os pontos que o pastor já falou, foram 4, nós pastor? falamos sobre cálculos, né? Primeiro foi Falamos cálculo, sobre segundo, nós falamos sobre a administração, né? Quem é o administração, administrador isso, dentro da família, fazer né? essa partilha, né? Essa Por vezes administração. o marido, por vezes a mulher, E fazer o terceiro ponto que nós elencamos aqui foi essa questão de de prioridades. prioridades, né? Isso, 3 pontos. Em tempo de crise. Quais são as prioridades suas em Isso. tempo de crise nas suas finanças? Não tem coisa a ser cortada, gente. Às vezes Tem você quer coisas. comprar uma geladeira nova e ainda não conseguiu. Você precisa pagar um débito, uma dívida e ainda não conseguiu. Você quer comprar um outro móvel, fazer um tratamento de saúde, né, dentário. Você quer se programar de alguma forma e ainda não deu, mas porque financeiramente não houve uma organização. Tem gente que é um gastador compulsivo, né? Quanto mais. Às vezes é o homem, às vezes é a mulher. Então, se um dos dois é quem está administrando o dinheiro da casa, essa pessoa não pode continuar fazendo isso, né? Você não pode estar fazendo contas e gastando contumazmente, né? Numa época dessa, né? E mesmo em outras épocas, se é que vocês querem chegar a algum lugar, Sim. se é que vocês querem comprar a casa de vocês, se é que vocês querem alcançar objetivos, se é que vocês querem, por exemplo, as férias. As férias, gente, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de casa. Aqui uma vez nós tiramos umas férias. Foi a nossa primeira férias. Na segunda. Nós sempre trabalhamos, mas nunca tirávamos férias. Sabe, o viajar, o você programar, nós Isso. nunca fazíamos isso. Era um problema que nós tínhamos, assim como muitos brasileiros. Descontrole que a Por gente quê? tinha. Porque financeiramente a gente também estava nessa situação, igual a gente está te ensinando hoje. A gente estava vivendo, né? Era um dia após o Gastando outro, e ganhava. gastando, pagando e vivendo. Só que a gente sempre parava e pensava assim, poxa, vamos tirar férias? Mas a gente não tem dinheiro. Vamos sair de férias? A gente não tem dinheiro. Por quê? Porque a gente não se organizava. Até que chegou uma vez que nós paramos para nos organizar para umas férias e fizemos um cofrinho. Fizemos um planejamento e um cofrinho. Pode parecer engraçado para você, mas observe, foi Dê uma moedas. lição que nós tiramos na história do cofrinho. Por quê? Porque assim como o nosso dinheiro se esvai de uma maneira desse tão jeito. fácil que a gente nem percebe o tanto de dinheiro que a gente gasta, né, no dia a dia, o cofrinho também nos mostrou que dava para a gente fazer muito mais. E foi assim a nossa primeira experiência. Troco do pão, troco do mercado, troco da farmácia,
troco da rua que a gente saía, a gente trocava em moedas de R$ 1 e colocava dentro de um balde. Isso. Um baldinho desse de 3,5 litros. Um baldinho de 3 E litros e nós, e meio, o nós estamos tamanho. colocando ali e planejando a nossa viagem para 8 meses. Nós vedamos a tampa do cofrinho. Não tinha, né, assalto no Isso, cofre, não. entendeu? E entre nós dois, nós fizemos assim. Quem de nós dois hoje vai conseguir, independente da situação, não mexer nesse cofre? Como eu estava doida para viajar, para tirar férias, eu falei: opa, eu me proponho a cuidar desse cofrinho e não mexer nele sob hipótese nenhuma. Então, o Carlos passou para mim a responsabilidade de, sob nenhum motivo no mundo, mexer nas moedas daquele cofre. É assim que funciona, gente. Você consegue, todo mundo consegue, tem que se planejar. Primeiro ponto que nós falamos, tem que fazer as contas, né? Conforme a Bíblia diz, sentar e planejar. Segundo, vocês têm que eleger o administrador dessas contas dentro de casa. Quem é que vai administrar essas contas? Terceiro, que nós estamos falando aqui, vocês precisam aprender a lidar com contenção de gasto em tempo de crise. Isso. Então, se é um tempo de crise, tem que aprender a fazer isso. Tem coisa que não vai dar para fazer e tem coisa que não vai dar para comprar. E vai ter que se contentar com isso, né? Então, o que acontece? Nós pegamos esse balde, colocamos esse balde em casa. Moedas de R$ 1. E todos os dias, quando nós saímos para o mercado, todos os dias, que é o que você faz, o que eu faço, todo mundo faz. Todo troco de moeda, a gente pegava essa moeda, trocava por moeda de R$ 1 já pedia e no colocava mercado, nele. no comércio, para trocar por R$ 1 e colocava nele. Ao longo de 8 meses, nós tínhamos quase R$ 4.000. Foi. Só no quase baldinho. R$ 4.000. Ah, pastor, mas o senhor também? Não, eu sou igual a vocês. E sabe com quem que eu aprendi isso? Eu aprendi isso com um funcionário meu. Foi. Sabe o que ele disse para mim que ele fazia? Ele fazia todo mês de janeiro. Ele fala: patrão, todo mês de janeiro, quando eu entro o ano, o nome dele é Jorginho, né? Trabalhou comigo muito tempo, é um senhor que trabalhou comigo no meu laboratório muito tempo. E ele falou: eu junto uns litros de Coca-Cola, de garrafa PET, e vou colocando 50 centavos, R$ 1, 50 centavos, R$ 1. Quando chega no final do ano, eu abro eles e aí eu compro uma geladeira para minha mulher, Isso. eu troco de carro, eu vejo o que tem, eu compro um sofá novo. Isso. Todo final de ano eu tenho sempre alguma coisa para fazer em casa com o dinheiro que eu economizei com as moedas ao longo do ano. Então, assim, era um cidadão que trabalhava para mim, que não ganhava tanto assim, mas que ele sabia economizar. Tanto é que, graças a Deus, ele tem, né? Quando ele trabalhava comigo, ele já tinha o carro dele, tinha a casa dele, tinha as coisinhas dele, tudo organizadinho. Mas por quê? Porque era um cara controlado, um cara organizado. Você, independente de quanto você ganha, você pode conseguir economizar, gastar, você pode controlar economicamente a sua vida e as suas finanças. E digo para você, seu casamento, você pode evitar muito problema dentro do seu lar, dentro do seu casamento, ainda mais agora, momento de desemprego, alguns maridos perdendo o emprego, e às vezes quem tem que ficar trabalhando é só a mulher. Então tem que controlar esse gasto. Às vezes é só um que está trabalhando. Então tem que pegar e refazer essas contas. Tem que ver o que pode se tirar, tem que enxugar o orçamento, tirar tudo que for excesso, tudo que for gordura, tudo que estiver sobrando, tem que ser tirado para que vocês possam realmente ter uma vida tranquila, porque ninguém merece, né, estar vivendo debaixo de pressão, não poder alcançar, vivendo por viver, né, gente? Tem gente que vive por viver, parece que vive só para comer, né? Sobrevive. Sobrevive, a pessoa na não verdade. consegue se planejar para fazer nada, né? E como eu falei para vocês, para fechar a história que eu comecei e não terminei, eu chamei a Paula para conversar, nós tínhamos o objetivo de comprar uma casa, não tínhamos comprado, eu levei ela para ir comprar, para ir ver uma casa. Quando chegou lá, eu já tinha algo em mente, conforme eu falei anteriormente, para propor para ela. Por quê? Ela é minha sócia por natureza. Então, todos os gastos que eu for fazer, eu preciso conversar com ela. E aí foi quando eu falei com ela, falei assim, ó, nós vamos comprar essa casa, e essa casa nós vamos levar de 20 a 30 anos para pagar. Nós devíamos ter, isso faz uns 10 anos, 10, 12 anos. Aí, só que eu tenho uma ideia, nós podemos investir esse dinheiro em estudo, né? Foi. Investir esse dinheiro em um curso, que for o curso de Direito, né? A gente queria fazer. E a gente advogando, a gente pode ganhar, que eu tenho alguns amigos que são advogados, nós temos, né? São da área jurídica, são delegados, juízes e tal. Então a gente tem uma galera que a gente conhece aí que estão muito bem.
Gente que estudou, gente que veio de vida simples, conseguiu estudar, conseguiu se preparar e conseguiu melhorar de vida, né? Uma das coisas que você precisa entender, para você melhorar de vida, você precisa investir no seu conhecimento, né? Se você está ganhando pouco hoje, está ganhando mal hoje, é porque você precisa melhorar o seu conhecimento. Porque se você não melhorar, mesmo na sua área de trabalho, você que é um marceneiro, você que é um pedreiro, você que é sei lá, qualquer um Fotógrafo, um fotógrafo, um médico, seja quem médico, for, qual for a área sua, sua você profissão. precisa ainda mais nesse tempo agora, né? Tá ensinando que nós precisamos reinventar. Ontem eu estava vendo o pastor Daniel, que é meu amigo, é empresário aí de Valparaíso, né? Pastor Daniel, Daniel Eudes, irmão, ele reinventou a empresa dele. A empresa dele estava fadada, né, a passar por maus momentos aí, nesse tempo de pandemia. Mas, para a glória de Deus, Deus deu um direcionamento para ele. Ele estudou, juntou com a esposa, juntaram. Ele estava lá ontem, eu liguei para ele, trabalhando bastante. A empresa dele está prosperando para a glória de Deus, mas porque ele se reinventou. Ele estudou, ele parou um tempo, foi estudar a situação e conseguiu replanejar a empresa dele e graças a Deus está indo muito bem e vai muito mais ainda para a glória do nome do Senhor. Amém? Então, fique esta palavra para vocês, que Deus abençoe a todos vocês. Espero que esses conhecimentos que nós passamos para vocês, esses comentários são breves, né? Aí você possa aproveitar, você possa replanejar a sua vida, você possa calcular seus gastos, você possa eleger entre o casal, né, aí o administrador, aqueles que são gastadores contumazes, né, precisam conter essas dívidas. E, em terceiro lugar, fazer a questão da reformulação aí das suas, seus gastos em tempo de crise. Nós queremos dar uma boa noite para o João Paulo, para a Betânia, para o Murilo, para a Andiara, para a Cristiane, para minha mãe Maria de Socorro, Deus esteja te abençoando, para a irmã Eva, para a Catiane, para o Ed, para todos os seus filhos, para a Tânia, Marcão, para o Ricardinho, que Deus esteja abençoando vocês, para a Lucilene, para Larsen, como nós já falamos, para o Darlan, para o Cauã e para a Alana, que Deus esteja abençoando, para a Lenita, para a nossa irmã Patrícia, da IPR de Paranoá, e para a nossa amiga Patrícia Elane, que Deus esteja abençoando sua vida, irmã Valdira, para a minha cunhada Sônia, meu irmão Alexandre, para nossa amiga e irmã em Cristo Jesus, Benivalda Santos, Deus esteja abençoando, Anderson, Paloma, Caleb, e nossa princesinha Isabelle. Que Deus esteja abençoando todos vocês. E fica um forte abraço nosso, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Isso. Né? Que o nosso Deus esteja abençoando Glória a sua casa, uma semana de bênção que se inicia. E que nós possamos juntos, né, aprender a administrar melhor as nossas finanças, administrar melhor o nosso dinheiro e conseguir levar uma vida melhor, né? Sem vida tantas tranquila. dívidas. E que a gente tenha uma vida financeira abençoada, no nome de Jesus. Amém. Amanhã, 9h30, estaremos aqui com a palavra de novo no nosso culto matinal, né, trazendo uma palavra para o seu coração. Então, esteja preparado, esteja ligando. Por favor, avise os demais irmãos. Estou sentindo a ausência de muitos dos nossos irmãos aqui nos nossos cultos, né? Avise os demais irmãos, nós também estaremos avisando. Isso. Mas avise os irmãos que nós não citamos o nome aqui, que você está sentindo falta. Liga para ele, manda um zap para ele, pergunta para ele por que ele não está participando do culto. Tem algumas pessoas que a gente não consegue identificar, então a gente não tem como citar o nome. Isso. Tá bom? Tanto aqui pelo não Facebook, aparece. Né? Aparece que tem mais pessoas online aqui pela quantidade que está conosco, mas o nome não aparece. E por isso a gente não tem como citar todos. Da mesma forma, também fica um pouco complicado aqui no Instagram. O Instagram também, às vezes, aparecem uns nomes meio diferentes, por isso a gente não cita também, mas que todos que estão online pelo Facebook, pelo Instagram, sejam abençoados e uma ótima noite para você. Diga, Esther. Uma maneira que os irmãos podem estar ajudando a gente é interagindo com comentários, com as interações de curtir, de coraçãozinho. Isso. Porque quando você faz isso, aparece pra gente o nome de vocês, então fica mais fácil da gente estar dando essa boa noite, né,
interagindo Isso. Essa com vocês. interação, assim, entendeu? É, Você pode colocar suas perguntas também pelo chat ao vivo, Pode, pelo sim. Facebook Pode, sim. e também pelo Instagram. Você pode estar participando, né? Quando eu não estou aqui do lado do pastor, eu estou do outro lado aqui da câmera, eu também vou lendo, vou passando as perguntas e a gente vai respondendo e vocês vão interagindo e participando conosco ao vivo. Nós não temos como responder as perguntas aqui, a menos que seja uma pergunta muito rápida, muito objetiva no ar, mas a maioria, aqui na transmissão, mas a maioria delas nós vamos responder para vocês. A pergunta que você fizer, nós respondemos depois para você pelo chat, tá? Tanto do YouTube quanto da internet. Continuamos pedindo para você se inscrever, para você divulgar e para você estar nos ajudando aí, se inscrevendo, pedindo para seus amigos e parentes se inscreverem. Quero fazer um apelo especial aqui para os nossos irmãos da nossa igreja aí de Valparaíso, né, que estejam nos ajudando. Eu estou precisando de alguém que nos ajude para nós montarmos uma cesta de alimentos. Não chamo de cesta básica, uma cesta de alimentos. Nós precisamos de uma cesta de alimentos o mais rápido possível. Eu tive uma pessoa aqui do canal que assistiu o nosso culto e que nos procurou pedindo essa cesta, e ela é aí do Valparaíso. Então nós eu precisamos preciso estar ajudando. Que nós venhamos pregar a palavra como nós temos feito, mas possamos também cumprir a palavra e na medida do possível que nós pudermos fazer. Gostaríamos muito de ter muitas cestas, né? Mas assim, um ou outro que nos procura dentro de uma necessidade, eu faço o apelo para você estar nos ajudando. Você que tem uma cesta, pastor, não tenho uma cesta, mas eu posso contribuir com tanto, eu posso contribuir com arroz, com feijão, sei lá o que você puder dar, a gente vai reunir esses donativos na igreja. A gente arrecada, busca aí com você, juntar, dá um jeito, isso. completar e levar essa cesta de alimentos para essa família. Isso. Ok? Para que ninguém, amados, que possa recorrer, né, à casa de Deus, a gente possa deixar de assistir, né, independente de qual seja a necessidade das pessoas que queiram, que precisem de ajuda, que todos nós aqui e vocês, né, que nós somos a igreja do Senhor, todos nós possamos juntos, unidos, estar assistindo a todos aqueles que procuram, né, pela igreja do Senhor, a sua ajuda, que nós possamos estar ajudando. Amém? Oremos. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse culto. Amém? Oração. Amém. A irmã Valdira já abriu as negociações, as doações, arroz e feijão. Vamos providenciar para alguém buscar, tá, irmã Valdira? Obrigado. Deus abençoe sua vida. Vamos orar e agradecer a Deus? Pai, nós queremos te agradecer, te bendizer, te exaltar, ó Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão conosco, que fazem parte da nossa congregação, seus familiares. Nós colocamos em tua presença a vida de cada um dos teus servos. Pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor, pedimos a tua misericórdia sobre a vida de cada um dos teus filhos. Ser conosco, Senhor, nos dê vitória, nos abençoe, nos dê uma noite abençoada, guarda-nos, livra-nos de todo mal, livra-nos de toda retaliação maligna e abençoa cada amigo, cada irmão, cada irmã, cada um dos seus entes queridos neste momento, que o Senhor possa ir de encontro à sua vida, no seu lar, à sua família, trazendo bênção, trazendo providência, trazendo a tua presença sobre tudo que nós precisamos e necessitamos de ti. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Então, quem puder, entre no WhatsApp, pode mandar aqui, porque quiser contribuir, ou quiser mandar uma pergunta dentro do tema que nós tratamos hoje, pode mandar aí no Facebook aí, e nós vamos te responder. Amém. Ok? Fica com Deus. Até amanhã, 9h30. Deus abençoe.